Olá, meus irmãos, bem-vindos a mais um estudo do livro Ave Cristo, psicografia do Chico, texto de Emmanuel. Nós estamos no capítulo 4 da segunda parte do livro, intitulado Sacrifício. Vamos lá. Como esse é o maior capítulo do livro, é um capítulo muito extenso, tem muitos fatos acontecendo, nós vamos focar aqui nos principais eventos, né? E nas principais mensagens que tocam o nosso coração aqui neste capítulo. Bom, primeiro a gente vê que Helena coloca o seu plano em ação, né? Como a gente viu no capítulo passado. Ela faz com que Tassiano e a Blandina voltem para Roma, né? Nós vamos ver aqui as tristes despedidas entre a família Tassiano e a Blandina e também Lívia e Basílio, né? As tristes despedidas, principalmente de Lívia e Tassiano, e a Lívia sente que alguma coisa iria acontecer. Então ela já tem uma certa intuição ali. E aí, nesse processo, vem para Lyon Helena com Teódulo, que é o seu comparsa e amante, né? Junto com Lucila e Galba, e também dois novos personagens que entram na história, que são importantes, que é o Valeriano e a Clímene. Eles estão na comitiva, né, no navio ali dessa família, do Valeriano e da Clímene. Então, ao chegar em Lyon, né, o que ela faz? Ela já movimenta ali toda essa questão para tomar a residência do Basílio, para né, pegar a casa para ela, para que eles fiquem sem moradia. Isso acontece, aí eles vão morar lá com o Vestino, que é um dos líderes cristãos, né? Junto com o Basílio também. Eles são mais velhos, mais antigos ali no movimento cristão. Então eles vão morar lá na casa de Vestino, que é onde acontecem as reuniões dos cristãos. E aí a gente vai ver que aos mandos de Helena, o Teódulo fica ali à espreita, vigiando os passos deles, vigiando o que os cristãos estão fazendo, para organizar, né, o aprisionamento desse grupo que era tão perseguido ali, estavam sendo tão perseguidos, né? E aí a gente vê em um momento do estudo onde o Vestino vai trazer a segunda epístola aos Coríntios de Paulo, que ele fala o seguinte, né? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a sua gloriosa vida se manifeste igualmente em nós. Tão linda essa passagem de Paulo, né? E que ele traz ali ensinamento para os cristãos. Bom, então o exército romano chega ali na residência de Basílio para pegar de surpresa os cristãos em reunião, em estudo, e vão prender a todos eles. E aí isso acontece, junto com o Teódulo, ele está ali, né, organizando toda essa comitiva de soldados. E aí a gente vai ver que existe um diálogo grande, profundo ali, que Vestino vai falando e vai trazendo para aqueles soldados, que eles chegam com muita raiva, com muito ódio, e aí as palavras de Vestino, a fé daqueles cristãos vão aos poucos paralisando, né, essa maldade dos romanos, que param para ouvir o que o Vestino está falando. Mesmo assim, eles são presos. E aí uma coisa importante aqui também é que Lívia, ela se mostra totalmente admirada por Basílio, né? E ela fala que nunca tivera visto com tanta beleza aquele pai adotivo que ela tinha. Essa palavra, adotivo, ainda não tinha sido revelada para nós. Então a gente percebe que Basílio adotou Lívia. Quando ele fala que ele perdeu uma filha e a Lívia se fez no lugar dessa filha que ele tinha perdido, e porque ele havia adotado, ele havia encontrado. E essa informação pode ser que seja importante para nós no futuro. Mas aí lá, diante dessa chegada dos soldados, né? Entrando ali na casa, o que foi dito para eles, né? Para os cristãos. Não temamos, porém, a visitação do martírio. Todos fomos chamados a seguir nosso Senhor de cruz pesada aos ombros doloridos. O calvário está erguido, o madeiro jaz levantado, a flagelação continua. Ufanemo-nos da nossa condição de Sirineus do eterno amigo. Sirineu foi o homem que ajudou Cristo a carregar a sua cruz, né, lá no Calvário, no caminho para a crucificação. Quando Jesus perde suas forças e a cruz cai no chão, Sirineu vem e ajuda Jesus a erguer essa cruz. Né? Então fica bonita essa citação aí ao Sirineu. Somos então os Sirineus do eterno amigo. É uma honra morrer pelo bem no mundo em que o mal
ainda reina vitorioso. Então é uma honra morrer pelo bem. Então mostra para nós, né, meus irmãos, essa fé desses cristãos. Essa fé diante da morte, diante de tanto sofrimento, eles com a cabeça erguida, sem negar a fé, sem negar Jesus. Né? Então isso é muito bonito. E aí, eles são levados lá para as prisões, né? Lá para as arenas. E aí, Basílio e Vestino são os primeiros a enfrentar a morte. Eles são amarrados ali nos cavalos de madeira e os seus corpos vão sendo esticados, puxados até a total flagelo do corpo físico, né? Mas antes desse momento, o Vestino ainda fala: em nossa idade, a morte por Jesus ser-nos-á honrosa mercê. Ademais, ele nos recomendou não temer os que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Auxiliai-nos com a prece. Então ele pede a prece para os outros cristãos que estavam ali e estavam de alguma maneira sofrendo, né, com aquele momento, porque realmente existe o sofrimento, mas que não existe ali o ódio, né, a angústia. Então eles tinham muita fé. Então nesse momento Basílio e Vestino acabam desencarnando em nome do Cristo, né? E aí, agora que Basílio desencarnou, nós podemos contar, né, que os espíritos falam que Basílio é uma das reencarnações de Emmanuel, do autor da história. A gente vê que na coleção que Emmanuel traz para nós, no livro Há 2000 anos, 50 anos depois, no livro Ave Cristo, no livro Renúncia, ele sempre tem uma participação, não necessariamente como personagem principal. E aqui ele é o Basílio, né? Ele é o pai adotivo de Lívia. Enfim, então os dois desencarnam. E aí Lívia é aprisionada, e aí por sua característica, por sua beleza única, diferenciada, né? Ela é separada, ela é colocada numa cela diferente. E aí o Valeriano, que é aquele que veio na comitiva, aquele, né, que ele é um dos líderes políticos ali da região, ele que direciona as perseguições aos cristãos, ele de certa maneira começa a se apaixonar por Lívia. Ele tem uma atração muito grande por ela. E todos os dias vai lá na cela e fica conversando, tentando convencer ela de ser a esposa dele, que se ele pudesse, ele levaria, se ela quisesse, ele levaria ela embora, daria toda a vida de luxo para ela. E ela sempre negando esse convite, né? E sempre ao lado do Cristo, ao lado do cristianismo, dos seus valores, firme nos seus valores, mesmo diante da morte e do sofrimento ali que ela teria, mostrando esse exemplo de fé, mesmo sendo uma jovem ainda, né? Uma mulher muito jovem. E aí o Valeriano mostra uma visão ali dos romanos como um todo, desse sacrifício dos cristãos, quando ele fala o seguinte, fala para ela: já pensaste numa jovem morta no anfiteatro? As vestes rasgadas, o corpo desventrado, os seios convertidos em fossas sangrentas, os cabelos arrastados na arena, os dentes partidos, o rosto pisado pelas feras e, acima de tudo, as mãos brutais de gladiadores bêbados a recolher-lhe os restos. Francamente, não posso atinar com as noções de pudor das famílias nazarenas. Esquivam-se da gloriosa exaltação da carne, como se a natureza estivesse amaldiçoada, alegam imperativos de pureza e pregam a regeneração dos costumes, mas não se envergonham da nudez do anfiteatro. Nunca refletiste em semelhante contradição? Então, na visão dele, a visão totalmente materialista ali, né? Ele querendo de alguma maneira contradizer os atos de fé dos cristãos, ao se colocar na arena, né, ao se despirem na arena diante de tantos olhares ali nos jogos, né? Mas aí a nossa reflexão nesse sentido, trazendo para os tempos atuais, fica a seguinte: como nós estamos nos despindo diante do mundo a favor do Cristo? Nos despindo do nosso orgulho, nos despindo das nossas vaidades, às vezes do nosso próprio preconceito ou das nossas próprias é, infantilidades espirituais, para falarmos abertamente do Cristo. Se hoje nós não estamos mais nos despindo literalmente nas arenas para provar o Cristo, será que conseguimos nos despir diante, né, das pessoas, da sociedade, colocando o Cristo que está no nosso coração para fora, com verdade, com fé, sem nos escondermos? Talvez fique essa reflexão aí para nós, né? E aí, continuando na história e nas reflexões,
É, a, a Clímene, que é a esposa do Valeriano, ela acaba por descobrir dessa paixão do seu esposo pela Lívia. E aí, junto com Helena e uma serviçal, elas armam, né? Elas vão organizar uma vingança, né? E a fuga da Helena, a fuga da Lívia, desculpa, da prisão. A Lívia devia sair dali de alguma maneira para que essa paixão pudesse ser destruída, né? Então elas programam a fuga da Lívia, mas não seria tão simples assim. A Helena, com toda a sua maldade ali, né? Ela planeja a cegueira, né? Cegar a Lívia, porque justamente o Valeriano estava apaixonado pelo olhar da Lívia, um olhar profundo, um olhar diferente. Então ele sempre falava do olhar dela. Então, para se vingar, elas tramaram provocar a cegueira na Lívia. Então, essa serviçal, de nome Sinésia, ela foi instruída, né, a ir lá até a prisão, fingir que estava ajudando a Lívia, dar uma água para ela com sonífero, e aí colocar um pano com uma substância corrosiva nos olhos da Lívia, e foi isso que ela fez. Então a Lívia fica cega, né? Olha que tragédia aqui, né? Que provação que a Lívia vai ter que enfrentar. E aí ela sempre refletindo, né? O que eu fiz, que pecado que eu cometi, para que Deus me poupasse. Porque os outros cristãos estavam todos sendo mortos na arena, mortos como o pai dela foi, e por que não ela? Por que Deus estava livrando ela, né, desse enfrentamento de fé, que ela até gostaria de passar junto com os outros? Não por buscar o sofrimento, mas para colocar ali a sua fé, né? E ela fala que tinha medo de tudo. E aí essa doçura dela, esse carinho dela, essa fé, esse amor que ela sentia, essa verdade nas palavras, foi fazendo com que a Sinésia ficasse arrependida daquele ato. E ela tenta de alguma maneira ajudar. Então, ela ajuda a Lívia na sua fuga, né? Ela se mostra ali com essa culpa. E aí o próximo passo era o Teodo que iria pegar a Lívia, né, das mãos da Sinésia e levar para outra região. E é isso que ele faz, coloca ela num barco e leva ela para a região de Sicília. Mas durante esse trajeto, nas conversas, nos diálogos, a postura que a Lívia coloca também começa a trazer culpa para o Teódulo desse ato de maldade que ele estava seguindo por ordem de Helena, né? Então mostra para nós, meus irmãos, que às vezes, mesmo diante da maldade do outro, o que mais importa é o nosso exemplo de amor, de fé, de tolerância, da dificuldade do outro, da inferioridade do outro. E é só esse exemplo que consegue transformar. Porque se ali ela se revoltasse de alguma maneira, ela nunca tocaria o coração desses irmãos. Que com certeza essa culpa iria ter alguma ação, ia projetar alguma coisa no futuro. Então eles saem de Lyon e eles vão para Sicília. E ali em Sicília, ele abandona, né, ele abandona a Lívia, e a Lívia passa o dia inteiro numa praça sozinha e cega, né, triste pela cegueira, com medo, preocupada, num lugar onde ela não conhecia ninguém, ela mal sabia onde ela estava. E aí ela faz a sua oração, ela entra em prece, ela pede ajuda para o seu pai, que havia desencarnado por Basílio. Então Basílio em espírito aparece para ela e traz um texto lindo de consolo, né, de ajuda, de amor para Lívia. E, e ele fala para ela: minha filha, os aprendizes de Jesus, tanto quanto ele mesmo, conhecem a solidão, jamais o desamparo. Quer dizer, ela não estava sozinha. E ele continua, um pouco mais para frente. O Senhor não entrega responsabilidades de certa natureza a corações ainda frágeis. Ela ainda estava em missão. Ela havia sido poupada do sacrifício na arena porque ela ainda tinha uma tarefa a cumprir. Então ele traz esse alívio para ela. E que cada uma dessas frases sirva de lição para nós, viu, meus irmãos? São frases extremamente profundas. Às vezes é necessário mergulhemos na sombra para auxiliar os que jazem nas trevas. Será que estamos realmente dispostos a enfrentar essas sombras para ajudar aqueles que estão nas trevas, que estão necessitando? Lembrando que todos aqueles que enfrentam as sombras, que enfrentam a matéria, que enfrentam a reencarnação, passarão por provações e passarão por sofrimentos.
Então, os nossos sofrimentos não são castigos de Deus, são necessidades do nosso estado material ainda. Que é o que foi dito, inclusive, para o quinto varro, antes dele reencarnar, lá no comecinho da história. Não perguntes pelas razões que te impuseram a cegueira física. Né? Então, para nós, a gente não tem que saber as razões dos nossos sofrimentos. Não te sintas injustiçada. Às vezes, a aflição é véspera da felicidade. Tanto quanto o prazer, frequentemente, é produção de angústia. Então, olha que legal, aqui ele compara, né? Que a aflição traz a felicidade. E que o prazer, que é o estado material, né? Que é o sentido material, ele está dizendo aqui o prazer, que é frequentemente a produção de angústia. Então, às vezes, muitas vezes na nossa vida, a gente busca o prazer achando que o prazer é que traz felicidade, não. Mas o prazer, ele traz apenas angústia. O prazer do álcool, do sexo desregrado, da glutonaria, da maledicência, que às vezes trazem um prazer, não traz felicidade. E a aflição é que depois, se bem vivida, pode trazer para nós felicidade. Isso é uma mensagem muito profunda. E por último, né, ele fala: não cerres o coração à bondade e à confiança, para que o Senhor não encontre dificuldades em te ajudar. Então, que possamos abrir os nossos corações diante da tormenta, diante da dificuldade, né, para que nosso Senhor nos ajude. E aí, hora que ele desaparece para ela ouve uma criança cantando. Uma criança cantando belamente nas ruas e pedindo esmola, né? E as pessoas pedindo para que ele cantasse mais. Esse era o quinto Celso, que era uma criança que estava tocando o alaúde, um instrumento musical, e ele estava acompanhado da sua mãe Hortência. E aí a Lívia pede para cantar, para tocar e para cantar, e aí as pessoas adoram ela cantando, é uma cega cantando junto com uma criança e uma mulher que estava com tuberculose, né, doente. E aí tocava o coração das pessoas e as pessoas estavam ajudando os três ali com as doações, né? Então, eles se uniram ali naquele momento e que se tornaram amigos. E aí Hortência convida a Lívia, que estava na rua, para ir para o seu casebre, sua casinha simples, e ficarem juntos, morarem juntos. E aí eles passam a se ajudar, se tornam amigos, se conhecem como cristãos. Tanto Hortência, Quinto Celso, quanto Lívia eram cristãos, e aí eles falam do evangelho, passam a participar ali dos grupos cristãos. E aí Hortência, por estar muito doente, agora com a presença de Lívia, é como se estivesse no momento dela desencarnar, né? Chegou o momento certo. E aí ela deixa o seu filho, Quinto Celso, aos cuidados de Lívia, que estava cega, e desencarna. Então, Lívia agora com essa criança como filho do coração, né? Essa criança iluminada que ele era, ela decide trabalhar de alguma maneira para pagar os seus estudos, né? Para bancar a sua educação dessa criança. Então, com a ajuda de alguns amigos cristãos, eles saem de Sicília e eles vão para essa ilha da Grécia aí, que eu acabei de esquecer o nome. Depois eu lembro e falo para vocês. Ah, Neápolis, tá? Então eles vão para Neápolis. E ela se torna uma trabalhadora de uma fábrica de pão. Ela ajudava um trabalho muito difícil, muito duro, mas que ela estava dedicada com todo o seu coração, porque agora ela estava criando essa criança, né? Mesmo cega, pegou para que ela pudesse criar e cuidar dele, né? E a gente vai ver então quem é essa criança, quem é esse Quinto Celso que aparece agora na história que a Lívia vai cuidar. E aí a última frase do capítulo é que pelo contato, né, com a mãe do Quinto Celso, com a Hortência, que estava doente, Lívia também agora aparece doente. Então mais uma dificuldade para nossa irmã. Então, meus irmãos, é um capítulo assim muito lindo, né, com muitas informações para nós, com muitas reflexões muito profundas. E nós realmente esperamos que possa ter tocado os corações de todos. Tá bom? É isso. Vamos estudar aí, né, para os próximos capítulos. Nós nos vemos na próxima. Tá bom? Grande abraço e bons estudos aí.